Queridos, eu penso que o culto de ceia seja, para a igreja cristã, para muitos, denominado como o culto mais importante da igreja. Eu não sei se você já ouviu alguém mencionar isso, mas já ouvi por diversas vezes pessoas dizerem que não falta em culto de ceia por nada. Alguém aqui já ouviu isso? Você é este alguém? Espero que sim. E este texto é um dos textos mais lidos da igreja e menos pregado. Eu vou repetir. Este texto é um dos textos mais lidos da igreja e menos ministrado. Nestes meus 28 anos de idade, cresci no que é chamado berço evangélico e cresci nos cultos lendo, mas sem haver uma exposição do mesmo. E hoje, diante dessa oportunidade, eu quero aqui compartilhar com vocês essa mensagem, onde Paulo está tratando da ceia. E o meu desejo, o desejo da minha alma, é que Deus fale com vocês com a mesma intensidade que Ele falou comigo. Porque eu aprendi que antes do pregador falar com o povo, a mensagem tem que falar com ele. E essa mensagem primeiro falou comigo, e eu tenho certeza que vai falar com você. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele fundara, a igreja de Corinto. E dentro dessa primeira carta, para aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer uma leitura total, vai perceber que existem alguns pontos que precisam serem tratados, tocados. E Paulo, ele não foge da sua responsabilidade doutrinária para aquela igreja. E é interessante que essa carta ela forma um impacto tão grande na igreja de Corinto, que quando ele vai escrever a segunda carta, parece que ele precisa vir com um bálsamo sobre ela, porque as exortações trazidas nessa primeira carta foram fortes, profundas e diretas. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque eu quero ministrar e fazer com que você acompanhe dentro do texto o crescimento de entendimento que Paulo está passando para aquela igreja. E nós acabamos de fazer a leitura do versículo 17, e o que Paulo está expressando por intermédio dessa parte do seu escrito é de profundo sentimento de desaprovação. E essa carta está sendo direcionada para uma igreja. Repita comigo: Paulo está escrevendo para uma igreja. Olha o tom que Paulo inicia-se acerca deste assunto neste versículo 17. Nisto existiam coisas que deveriam ser enaltecidas na igreja de Corinto, e houve. Ele elogia, por exemplo, a igreja de Corinto por eles permanecerem em alguns princípios ensinativos que ele havia outorgado a ela. Só que a mesma igreja que tinha motivos de ser elogiada, tinha também, diante da mentalidade de Paulo, motivos de ser exortada, corrigida. E ele vai dizer: nisto existe algo que Paulo está dizendo: não posso elogiar vocês neste procedimento. O texto diz: porque quando vocês se congregam, quando vocês estão em assembleia, a palavra assembleia vem da sua etimologia reunião, quando vós vos reúnem, eu vou simplificar para a gente entender bem isso daqui, esmiuçar o texto.
Quando vocês saem de vossas casas, colocam no coração de vocês: estou indo prestar a solenidade, o culto ao Senhor, deveria ser algo bom, deveria ser algo que produziria ações benéficas. Isso aqui é muito sério e eu quase chorei quando eu comecei a estudar isso daqui, pastor Samuel, porque Paulo está dizendo dentro deste versículo que tinha gente entrando no culto de um jeito e saindo do culto pior do que quando entrou. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Paulo está dizendo: o culto que vocês estão dizendo estar prestando a Deus está sendo pior do que se vocês não estivessem indo, porque quando vocês voltam, vocês não estão voltando melhor, vocês estão voltando pior. E aí a gente tem que entender por que isso aqui estava acontecendo. Quem tem coragem de vir comigo nessa mensagem? Já diminuiu, né? Vamos lá. Eu quis entender por que as pessoas estavam indo ao culto, e Paulo vai dizer: quando vocês vão e se reúnem, o efeito está sendo o contrário. Era para voltar para casa, nas minhas palavras, cheios de Deus, mas estão voltando pior e mais vazios do que quando entraram. Oh, glória. Vamos para a Bíblia, versículo 18. Porque primeiro, quando vocês se juntam como igreja, eu ouço dizer que há divisões entre vós. E em parte do que eu ouço dizer, eu creio. Repita assim comigo: a igreja de Corinto era uma bênção, mas tinha divisão. Aí a gente volta para o versículo anterior e começa a compreender o que está acontecendo na igreja de Corinto. Por que Paulo está dizendo que tinha gente voltando para casa pior do que quando foi se reunir para o culto? Porque quando chegavam para cultuar, para celebrar, para solenidades, ao invés deles verem uma igreja unida, a igreja de Corinto era uma igreja facciosa, dividida em facções. Capítulos anteriores você vai ver Paulo dizendo: eu sei que tem gente dizendo eu sou de Paulo. Outros diziam: prefiro o mundo quando é Apolo. Outros falavam: eu sou do grupo de Pedro. E os piores diziam: eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Os insubmissos: sou de Cristo, só respeito Cristo, só escuto Cristo, só ando com Cristo e não aceito mais ninguém. Esse era o retrato da igreja de Corinto. Vamos para a Bíblia. Glória. Versículo 19. Mas é necessário. Paulo disse que em parte ele crê, depois ele disse: todavia, é necessário que essas coisas aconteçam. Como assim Paulo está dizendo que está tendo divisão dentro da igreja? Espírito faccioso dentro da igreja? E depois ele escreve dizendo, nas entrelinhas: e glória a Deus por isso. Que bom que haja. Porque Paulo vai dizer que é bom que estes se manifestem na igreja, que aqueles que dividem a igreja se manifestem, que aqueles que separam o corpo de Cristo se manifestem. Por quê? Paulo explica no mesmo texto. Ele vai dizer assim: porque por haver isso, é bom que os que são aprovados se manifestem, se encontra abertamente diante da luz dos acontecimentos quem é quem. Repita assim comigo: ninguém esconde por muito tempo
quem é em sua essência. Sobre glória a Deus. Portanto, versículo 20, acompanha comigo. Quando vos ajunteis em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo ele disse que quando eles estavam se juntando com o pretexto de cumprir o mandamento de Cristo da ceia, Paulo diz que eles estão indo com um pretexto, mas vivendo um outro com Cristo. Eu vou explicar isso aqui rapidinho para você entender. A noção do que eles estão indo fazer é uma. A verdade do que eles estão vivendo é outra. A ideia que eles têm de irem é de cear, é a de compartilhar do corpo de Cristo. Só que o que eles estão vivenciando é muito longe do que a ideia que eles têm em mente. Diga assim comigo: a ceia é um memorial, e memorial não se faz olhando para frente, é um retrocesso. Quero ouvir o teclado do meu irmão Alex, por gentileza. Paulo está chamando eles para retrocederem de onde eles saíram, sem perceber. Porque enquanto eles estavam indo para suas festas de ceia, como essa, eles acreditavam que estavam fazendo o certo, quando Paulo está demonstrando e vai esclarecer para eles que eles perderam não a festa. Eles não perderam a liturgia, pastor. A liturgia era a mesma. Eles perderam a essência. Pregador, você não vai dizer que eu sou um ponto fraco de Deus? Não, deixa isso para pregador de outubro. Eu vim nessa noite com uma mensagem bíblica para a tua vida. O que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto é fazer eles lembrarem do que eles haviam esquecido. Tudo a ver, memorial. E o que eles esqueceram? Que a igreja de Cristo não se divide. A igreja de Cristo se une. Volta para a Bíblia. Imagina vocês ouvirem de Paulo nesta manhã que na verdade vocês estão pensando que vieram cear, mas perderam a essência profunda do que é participar da ceia. Saiu de casa, escolheu sua melhor roupa, melhor louvor, lembrou do que teria que fazer dentro do culto, mas Paulo está dizendo: perdeu o verdadeiro sentido do culto, perdeu o sentido do que é ser igreja. Hoje eu entendo porque esse texto é tão pouco ministrado nos cultos de ceia, porque dói. Olha para a sua Bíblia. Porque ao comer cada um a sua própria ceia, um toma antes do outro a sua própria ceia e um tem fome, enquanto o outro bebe demais. Escute. É difícil para o século XXI, para a nossa era, entender esse texto, tratando a Bíblia dentro do nosso tempo. Porque hoje nós montamos o nosso cerimonial. Hoje nós pegamos um pedaço do pão, que é só almoço e bola, suco, e cada um toma o seu pouquinho. Mas para a igreja primitiva, havia um banquete. E é interessante que eles montaram algo em cima daquilo que Cristo já havia instituído. Eles vivenciavam uma festa chamada festa ágape, conhecida como a festa do amor. Só que uma coisa é o nome que tem, outra coisa é a essência que se tem naquilo que é feito, produzido. Cristo estabeleceu a ceia, eles criaram o
repita assim comigo, na festa do ágape, cada um levava sua própria refeição. Só que tem um problema, pergunte-me qual. Se não perguntar, eu não falo, dá trabalho para aprender, pergunte-me qual. Tinha gente que tinha muita condição financeira em Corinto. Tinha dinheiro. Mas tinha uns irmãos em Corinto, pastor, que não tinha condição financeira. Como fazer um culto dentro de um disparate tão grande? Porque quem tinha muito, investia muito, e quem não tinha? Não adianta ir para a ceia e não entender o que é o corpo de Cristo. A condição financeira de um não é a mesma condição financeira de outros. E quem disse que a igreja de Corinto se importava com isso? Se você tem ou se você não tem, o importante é que eu tenho. Se você pode ou se você não pode, o importante é que eu posso. Aí Paulo está dizendo, está dentro da ceia e não entendeu ainda o que é fazer parte do corpo. Eu vou deixar você pensar. Quando Paulo compreende essa noção do que estava acontecendo dentro da igreja, ele pega um pouquinho mais pesado. Versículo 22. Vocês não têm casa para comer? Ou beber? Ou de fato vocês desprezam a igreja de Deus? Vocês querem que eu fale o quê? Que eu louve? Eu não vos louvo por essas atitudes. Diga assim comigo, quando eles faziam a festa, quando eles criaram o evento ágape, eles juravam que era para Deus. Olha aqui para o tio Alex. Nem todo evento criado visa a glória de Deus. Bíblia. Se despreza a igreja de Deus, despreza o próprio Deus. Para ou continua? Isso não pode, eu vou continuar. Aí Paulo vai voltar para a essência da igreja. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Diga assim comigo, pegou o pão e partiu. Isso aqui nos relembra o momento que ele multiplicou aquele 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O que ele faz? Ele pega o que ele tem e partilha. O que a igreja de Corinto estava fazendo? A igreja de Corinto vivia no sistema cada um por si. Vai cear para quê? Se a ceia relembra justamente a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, não produz bem, porque nem todos que estão dentro da reunião que vocês estão prestando ao Senhor se sente bem e está perto de vocês, porque está vivendo cada um por si. O problema do Fabiano, não quero saber, é o seu problema, sua dificuldade é a sua dificuldade, e isso não é ser igreja. Jesus parte o pão e Paulo está dizendo, houve um compartilhamento, porque o evangelho não trabalha diante da aleluia, exclusividade, não. O evangelho não exclui, tudo que beira o evangelho parte da inclusão, tudo aquilo que exclui parte da igreja não é evangelho. Esse é meu corpo que é partido por vós. Este é meu corpo que é partido por vós.
Fazer isso em memória de mim. Aleluia. Jesus dizendo, eu partindo este pão, Paulo está dizendo, lembra que eu ensinei vocês quando ele partiu o pão, está dizendo, eu estou me entregando por vocês. Evangelho não é ser servido, o Evangelho é servir ao outro. E Paulo está lembrando a igreja de Corinto, não adianta comer do pão, não adianta beber do suco, não adianta, se você não entender que seu irmão precisa de você por completo, se você não compreender que seu irmão necessita que você se entregue por ele, como Cristo se entregou pela igreja. Não é o seu irmão, glória. A tendência não é esperar que seu irmão se sacrifique por você. A tendência é esperar que você se sacrifique por ele. Está entendendo? Glória a Deus. Da mesma maneira ele fez com o cálice, que ele vai dizer assim, que é o cálice da nova aliança. Alguém aqui já fez aliança sozinho? Se alguém tiver feito, eu vou chamar um psicólogo para a gente trabalhar essa questão psíquica. Aliança, pastor, só se faz com outro alguém ou com outros alguém, outras pessoas. Aliança é feita de forma dúbia ou de uma forma mais pluralista, generalizada. Aí Paulo está dizendo que este cálice é o cálice da nova aliança que Deus fez com toda a humanidade, ou seja, Cristo fez por todos algo para todos. É a ceia. Na ceia não pode ter nenhum sentimento de privilegiar um grupo em detrimento de outro. Ainda bem que isso só acontecia na igreja de Corinto, que a gente está lembrando aqui o que acontecia lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O ato de Deus foi para todos. A ação de Deus foi para todos. O mover salvífico no Calvário foi para todos. Eu fico com o princípio de Deus. Eu vou repetir isso daqui, quem vem comigo vai dando glória. Eu fico com o princípio de Deus. Evangelho não exclui, Evangelho inclui a todos. Olha para a sua Bíblia, versículo 25. 26. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. O ato de fazer é uma proclamação. O ato do beber do cálice, do comer do pão, é uma proclamação. Proclamação do quê? Da morte do Senhor. Ok? Façam isso até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se quem? O outro. Assim, Paulo está chamando a igreja para refletir. Paulo não está chamando a igreja para fazer algo que vai ser uma ação externa. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: se tiver humildade e permitir que essa mensagem entre, se examine. Eu já ouvi pessoas dizer: eu não posso cegar porque eu pequei, porque eu falei o que eu não devia falar, porque eu agi como não deveria agir. Se o ato de cegar fosse dependendo do pecado, da porta ao altar, ninguém ia cear nessa noite, essa manhã. Quando Paulo chama a igreja para um autoexame de si mesmo, Paulo está acreditando: se você olhar para dentro de você e lembrar do que Cristo fez, depois que você fizer essa autoanálise que Paulo está crendo que a igreja vai fazer, você vai se arrepender do que precisar ser arrependido. Aí Paulo dá uma ordem: depois disso, coma e beba, porque foi por você.
que Ele padeceu naquela cruz. Ele não morreu na cruz porque você era perfeito ou seria perfeito. Ele morreu porque você é imperfeito. Ele morreu naquela cruz porque você era santo. Não. Antes mesmo dele te encontrar, ele já tinha decidido morrer por ti. A santificação, nós aprendemos na segunda-feira passada no nosso discipulado, é um processo. Conversão é algo que se faz uma vez só. Converte-se a Cristo. Mas a santificação é um andar diário, um caminhar diário, um mudar diário, uma transformação diária, feita pelo próprio Deus. Eu contei uma historinha aqui, pastor, que certa vez que um jovem músico me mandou mensagem e falou: Alex, estou saindo da igreja. Né, Levi? O Levi falou que a aula foi mais ou menos, eu achei engraçado. Mas foi mesmo, foi mais para menos do que para mais. Gostei do Levi. E o jovem mandou mensagem falando: estou saindo da igreja. Eu achei que era brincadeira, comecei a brincar com ele. Eu falei assim: eu também saí ontem, quando acabou eu saí. Ele: não, estou falando sério, eu estou saindo porque eu não sirvo para ser crente. Porque eu sinto que eu erro demais. Eu falei: mas que bom. Ele disse: não, você não entendeu, eu estou dizendo para você que eu não sirvo, não presto para ser crente, porque eu peco muito, eu erro. Quando eu penso que eu não vou errar, eu já estou errando. Eu disse: glória a Deus, você é crente mesmo, hein? Ele disse: não, você não está entendendo, eu estou falando sério, eu não presto para servir a Deus. Eu disse: você é mais crente do que eu. Ele ficou quieto. Eu disse: você quer que eu te explique por quê? Ele perguntou: explique, me diga. Eu falei assim: você acha que você tem consciência do seu pecado por si mesmo? A minha Bíblia me ensina que uma das obras do Espírito Santo, que alguns lugares também pensam que é o mover do corpo, na verdade o mover do Espírito é mais por dentro do que por fora, mas deixa isso para outro dia. Uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem dos seus próprios caminhos errados, dos seus próprios pecados. Eu disse para ele: filho, se você ainda está se sentindo incomodado quando você erra, é porque ele ainda está morando dentro de você e dizendo: tenho ciúmes de você. Volta para a Bíblia, a gente já vai finalizar. Por causa disso, por causa de todas essas coisas que ele falou, tem muitos fracos e enfermos entre vós e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem come e bebe indignamente não perde a salvação, como eu cresci ouvindo as pessoas dizerem por aí, mas tem consequências. Quando Deus permite, isso aqui é algo muito sério, quando eu disse muito sério isso daqui, que eu já vi dizendo por aí: se comer e beber indignamente, vai ser condenado ao inferno. Não sei qual Bíblia conseguiu ler isso. Eu gostaria muito, se alguém tivesse pensamento, me explicasse depois do culto, porque eu não achei isso aqui. Mas Paulo está dizendo que tem consequências. Por conta disso, tem muito entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Mas ele diz no versículo de número 32, quando estamos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Isso é um ato de disciplina da parte de Deus para conosco. Todo pai que ama o filho corrige. Até a disciplina de Deus vem beirando o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Dentro daquela contextualidade que eu já expliquei para vocês, que era diferente da nossa. Se alguém tiver fome, que coma em casa, e quanto às demais coisas falarei quando eu for ter convosco. Finalizando, Paulo está chamando a igreja a voltar a ser igreja. Eu vou repetir isso daqui, porque isso aqui é a sinopse simplista de toda essa mensagem. Paulo está chamando uma igreja a voltar a ter sentimento de igreja. Paulo está convidando uma igreja a não somente ir a um culto, mas verdadeiramente prestar um culto. Paulo está unindo a igreja novamente, dizendo: vocês não são separados um do outro. Quando você olhar para o seu irmão, você tem que se nivelar ao seu irmão. Pelo contrário, o ensinamento bíblico é para acharmos e considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos. Se coloca de pé nessa manhã. Isso, Bernardinho, aleluia. Diga-se comigo: a cruz de Cristo não é unicista.
A cruz de Cristo é para todos. Você consegue entender a essência dessa mensagem? O Evangelho não separa. Nada que é do Evangelho separa. O Evangelho une. Deus me traz esta manhã tão somente para nos lembrar da aliança feita pós-cruz do Calvário. Que o que Deus uniu, o homem não separa.